programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, estão aqui conosco nossos queridos companheiros, inicialmente o nosso irmão Assávio Franco de Moraes, que é o produtor deste programa, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Muita paz a todos, que os corações estejam em sintonia com o amado Jesus. Muito bom. Também conosco aqui o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, que traz, como sempre, para nós a nossa agendinha de luz. Então, Joel. Companheiros, amigos, luz e paz no coração de todos, com Jesus sempre. A nossa agendinha hoje homenageia Divaldo Franco. No dia 24 de agosto passado, o penúltimo domingo de agosto, Divaldo fez um seminário no Citibank Hall, na Barra da Tijuca. Eu olhava aquele homem estupefato. No beiral dos 90 anos, era um menino cheio de luz, espargindo conhecimento com uma tranquilidade, navegando pelas palavras com um verdadeiro rei dos mares da palavra, da mensagem do Cristo Jesus. Eu olhava ali, junto daquele homem tinham 13.000 palestras realizadas ao longo da sua caminhada. 65 países receberam a bênção da palavra crística do Divaldo. Nesse intermezzo, 255 livros escritos. Incrível. É inacreditável. Não há precedentes no mundo com esse currículo, com essa atividade intensa, fecunda e permanente. É um ser integral. Bom, em Vitória da Conquista, de 7 a 14 próximos, haverá a 61ª Semana Espírita, que vai acontecer exatamente no Centro de Convenções Divaldo Franco. É uma semana com grandes palestrantes, com uma abordagem espetacular, que é Jesus, o caminho da verdade e da vida. Mas enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro as coisas também vão acontecendo. Isso. Daqui a pouco, logo mais é porque logo depois do nosso programa, às 14 horas, vai acontecer na Casa de Espanha, na rua Vitório da Costa, 254, no Maitá. Divaldo faz o 21º Seminário Beneficente da Mansão do Caminho. Em benefício da Mansão do Caminho, essa instituição extraordinária que ele dá força, dá vida, dá conteúdo e com o seu trabalho sustenta quase 5.000, só de crianças são 3.000, que diariamente vivem ali naquela comunidade extraordinária. É fantástico, é fantástico. Mas ele não fica só aqui não. Quem quiser, se habilite rapidamente, que eu acho que já não dá mais tempo de conseguir um ingresso. Entretanto, desencanta do cego fura o olho. Então, vamos nós. Amanhã, dia 4, o Grupo Espírita André Luiz, Jiquibá, 139 no Maracanã. No dia 5, na sexta-feira, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, ali na Concha Acústica, apoio do Grupo Espírita Caminho da Esperança. Já no dia 6, que é sábado, Federação Espírita Brasileira. Uma coisa fantástica, muito bonito, muito bonito. E no dia 7, que é no domingo, o 24º Feirão em prol da Mansão do Caminho, que fica ali no Museu Militar Conde de Linhares, Avenida Pedro II, 383. E no dia 8, segunda-feira, no Museu Militar Conde de Linhares, também lá no Pedro II, 383, na Quinta da Boa Vista. E no dia 9, no ginásio Tamoio Esporte Clube de Cabo Frio, que fica na rua Nilo Peçanha, 137, no centro. E a nossa homenagem, que a luz de Jesus permaneça sempre dando força, saúde e paz para o nosso missionário da luz.
Divaldo Franco. A presença de Divaldo no Rio de Janeiro é uma bênção. É verdade. Porque com ele vem muitos espíritos de luz, do bem, né? E a nossa cidade precisa muito desse apoio superior. Muito. Muito bem, vamos agora responder aos nossos ouvintes, né, Sally? Está preparado aí? Vamos lá. Olha, hoje o nosso irmão Carlos Henrique Silva, ali da Gávea, nos envia a seguinte pergunta. Um amigo diz que todos merecem uma segunda chance. Mas como dar essa chance a uma pessoa que mata seus próprios pais, por exemplo? Há pouco tempo houve um caso desse, né, que causou comoção. As pessoas foram condenadas e tudo. Terrível. Olha, a justiça divina, ela tem como principal característica a busca da perfeição. O Espiritismo prega que a questão central não é o castigo, e sim a regeneração, a transformação. O que se chama comumente de castigo é um processo transitório, onde o homem precisa passar por situações que o ensinem e tragam a razão. Entender o seu passado delituoso e trabalhar por repará-lo é o grande desafio por que todos os homens passam. E a visão paterna de Deus não se volta para punir, e sim para resgatar. Nós entendemos que a humanidade passou por 3 grandes revelações religiosas, com a finalidade de, em cada uma delas, aumentar o nível de sua consciência ética e moral. Veja só, Moisés, ele trouxe o seu código rígido contido nos 10 mandamentos. O Pentateuco bíblico traz o rigor da lei do talião, e é uma dura legislação que diz onde punir, que era o centro da justiça. Depois veio Jesus enriquecendo as questões religiosas referentes ao crime e ao castigo, com o componente do amor e, através dele, a sublimidade do perdão, a grandeza da renúncia, dizendo que somos todos irmãos e devemos amar ao nosso irmão. O codificador do Espiritismo, nosso mestre Allan Kardec, reeditou as imorredoras lições de Jesus, enalteceu a fé na capacidade realizadora do homem e acrescentou um componente da fé em Deus, que é a razão. Como você pode ver, foram necessários quase 5.000 anos da história humana para que o homem, aprendiz, pudesse chegar ao conceito da fé raciocinada e entender racionalmente por que Jesus perdoou a mulher adúltera e também os seus algozes. É por isso que os mais renitentes criminosos precisam de novas chances. Cada uma delas é uma escola de aprendizado importante e, como sabemos, perdoar é educar. Interessante que essa questão do perdão é um dos pontos básicos da nossa doutrina, né? Porque a doutrina espírita se fundamenta na prática da caridade. Nós dizemos isso, né? Fora da caridade não há salvação. E a questão 886 do Livro dos Espíritos caracteriza a caridade como um tripé, né? Que tem a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, essa caridade, que tem um formato profundamente moral, ela passa por essa questão de perdoar as pessoas, né? A gente tem uma visão da divindade, o Deus punitivo, né? Mas, na verdade, para nós, Deus é amor, Deus é misericórdia, né? É claro que Deus também é lei, e a transgressão à lei provoca, inevitavelmente, num processo educativo, o reajustamento. Mas não quer dizer com isso que os crimes, por piores que sejam, não possam ser perdoados. Exato. Né? A segunda questão que o nosso irmão coloca é a seguinte: dizem que só Deus perdoa. Nesse caso, não nos cabe fazê-lo para com aqueles que nos ferem. Eu teria muita dificuldade nisso, disse o nosso irmão, confessando essa sua condição. Olha, Emmanuel, nosso querido benfeitor, já nos ensinou que no processo de crescimento espiritual, os obstáculos mais difíceis são aqueles que se referem ao coração. Olha, eu acho que talvez aí resida a sua dificuldade em perdoar. E perdoar é coisa do coração, né?
Mas vamos entender que essa questão de que só Deus perdoa é muito cômoda para aqueles que querem fugir dessa responsabilidade. É claro que o perdão divino é fundamental no rosário de faltas que o homem acumula. Mas esse perdão ele deve ser considerado como a última instância de um processo que exige a participação lúcida dos seus personagens. Como se pode esperar que o Pai perdoe um dia aquele que nos atingiu, se existe uma pendência em nosso histórico espiritual de não ter perdoado essa pessoa? O perdão, ele age em camadas sucessivas que vão de baixo para cima. É como uma mensagem para Deus dizendo: Pai, estou enquadrado em vossa lei. Depois de muito sofrimento, entendi que é perdoando que se é perdoado, como nos ensinou o seu discípulo Francisco. Peço, pois, o perdão maior para todos nós. Não se pode criticar a sua eventual dificuldade em perdoar. Tudo é aprendizado. Porém, lembre-se de que perdoar não é uma questão somente de dificuldade, mas é principalmente uma questão de coragem em romper com o ciclo de erro. Viu? Jesus falou do perdão, não é? Sério? Perdoar não 7 vezes, 70 mas vezes. 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre, né? É. Na verdade, essa numerologia tem muito esse sentido 7, 70, né? Para aqueles povos antigos daquela época, né? Na verdade, esse 7 era chamado o número do grande todo, era o todo, era o tudo. Então, quando fala não só 7 vezes, não é perguntar tudo, é perdoar permanentemente, é um estado de perdão, é um estado moral, né? Outra coisa é que Deus ele é a misericórdia, ou seja, ele é a permanente distribuição do coração. Então, a lei divina faz com que todas as pessoas que somos nós, quando nós transgredimos essa lei, nós somos chamados a apagar a transgressão, construindo um caminho novo de entendimento da lei. Esse é o processo. E isso é o perdão. Possibilidade de apagar o erro antigo e construir um caminho novo. Isso é a misericórdia do Pai, que está o tempo todo sobre nós. De outro lado, essa leitura é muito consoladora, porque eu posso virar hoje a página do meu erro. Eu cometi um erro terrível, mas posso virar a página, porque a misericórdia do Pai está disponível. Na medida em que eu alce para o Senhor, esse desejo íntimo, profundo de me melhorar, imediatamente eu sou reforçado nessa energia. Isso aqui é o perdão. Agora, isso não vai nos livrar do ajustamento, porque senão não haveria nenhum mérito em conseguir um novo roteiro na projeção evolutiva espiritual. Você vê que o próprio Cristo, quando ele disse para a mulher adulta, onde estão os seus algozes? Não estão mais aqui? Foram embora? Então também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Quando nós analisamos a expressão vá e não peques mais, o que Jesus está dizendo para ela? Está dizendo para ela o seguinte: o seu erro, o seu pecado não está sob efeito de condenação. Agora, não faça mais isso daqui para frente. Ou seja, ele está dando a ela a oportunidade de entender que não deve fazer mais para frente. Mas ele não disse: você está remida, você está perdoada do que você fez até agora. Então, essa questão é exatamente a questão que nos faz perceber, que nos faz sentir o quanto nós temos que trabalhar para que possamos pagar até o último centavo os nossos débitos com o nosso irmão, com o nosso próximo e conosco. E isso é um processo de misericórdia. Sem dúvida nenhuma. Não é de castigo. Essa é uma diferença fundamental. Deus não castiga. Muito bem, este é o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que vai ao ar pela nossa Rádio Rio de Janeiro em 1.400 kHz. Vamos agora ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$ 20 o volume. Para a sua comunidade,
Você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, na mensagem selecionada para hoje, de autoria desconhecida, o autor reverencia sua genitora, fazendo apologia ao trabalho silencioso e dedicado de suas habilidosas e prendadas mãos. A lei de Deus, codificada por Moisés no Decálogo, afirma: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Abençoado todo aquele que, atendendo a esse sábio preceito, reverencia seus pais, especialmente quando estes atingem a velhice. No entanto, quantos há que esquecem os cuidados recebidos e abandonam os pais idosos e doentes? Cometem uma ingratidão inominável e irão responder por isso, cedo ou tarde. Ao contrário, vejamos que grande carinho o autor dispensa à sua amada mãezinha sob o título Alta Costura, que apresentamos a seguir. No tecido da história familiar, as mãos de minha mãe reforçaram as costuras para nos protegerem de qualquer empurrão da vida. As mãos de minha mãe uniram com um alinhavo as partes do molde, sem esquecer que cada uma é diferente da outra e que juntas fazem um todo como a família. As mãos de minha mãe fizeram bainhas para que pudéssemos crescer, para que não nos ficassem curtos os ideais. As mãos de minha mãe remendaram os estragos para voltarmos a usar o coração sem fiapos de ressentimentos. As mãos de minha mãe juntaram retalhos para que tivéssemos uma manta única que nos cobrisse. As mãos de minha mãe seguraram presilhas e botões para que estivéssemos unidos e não perdêssemos a esperança. As mãos de minha mãe aplicaram elásticos para nos podermos adaptar folgadamente às mudanças exigidas pelos anos. As mãos de minha mãe bordaram maravilhas para que a vida nos surpreendesse com as suas contínuas dádivas de beleza. As mãos de minha mãe coseram bolsos para guardar neles as moedas valiosas das melhores recordações e da minha identidade. As mãos de minha mãe, quando estavam quietas, zelavam os meus sonhos para que alimentassem os meus ideais com o pó das suas estrelas. As mãos de minha mãe seguraram-me com linhas mágicas quando entrava na vida para começar a vesti-la. As mãos de minha mãe nunca abandonaram o seu trabalho. E sei muito bem que hoje, onde estiverem, fazem orações por mim. E eu as beijo como se recebesse bênçãos. Meus amigos, que belo exemplo dado por esse filho que demonstra o seu amor no reconhecimento e gratidão pelos cuidados recebidos de sua mãe nos anos da infância e da juventude. Possam os filhos que hoje nos ouvem reverenciar suas mães com o mesmo carinho e devoção. Aqui nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Simples, direto, objetivo, claro e profundo. Retalhos psicológicos. O livro que tem a marca inconfundível do autor, Dr. Jorge Andréa.
médico, psiquiatra, grande pesquisador, reconhecido internacionalmente como um grande mestre do espiritismo contemporâneo. E agora ficou mais fácil. Por apenas R$ 20, você recebe em sua casa com toda a comodidade pelos telefones 021 2224 0736 ou 2224 1060. Ou, se preferir, pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Uma experiência valiosa. Peça já o seu. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Estamos de volta e vamos divulgar para você as novidades durante este mês de setembro de tudo o que acontece no nosso ICEB. Vale lembrar que às 15h o tema A Nova Era Viver em Rede, com a Saruí Franco de Moraes. Olha, imperdível. Você sabe que na parte da manhã, Silvio Portugal estará conosco no ICEB, de 8h30 às 10h, estudando doutrina espírita, de 10 ao meio-dia, mediunidade. Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11h, com Altamiro Rocha. Esperanto Básico 2, de 11h até o meio-dia. E contando com aquela colaboração especial da parceira do ICEB, nossa querida amiga e irmã Darcy Neves, Trilhas do Conhecimento, de 1h30 até as 15 para as 15h, ou 14h45, Trilhas do Conhecimento, grupo de jovens no nosso ICEB. Lembrando a você, às 15h, a Saruí Franco, com o tema A Nova Era Viver em Rede. O destaque da nossa revista Cultura Espírita, Pelos Caminhos da Educação, da professora Nádia do Couto Vale. E o tema Senso Moral e Evolucionismo. Ela faz uma importante reflexão a respeito da óptica espírita do tema tão importante quanto a evolução com senso moral focado no espírito. Esta visão que só a Nádia tem, muito interessante, na nossa revista de setembro, Revista Cultura Espírita. E o destaque é o seguinte: lembramos, Joana, diz a professora Nádia, abre aspas, a uma ordem moral no universo que responde pelo equilíbrio galáctico, que vige no cosmo e que se torna manifesto em tudo como lei do progresso, que comanda o desenvolvimento ético e espiritual. Consequentemente, nada é exterior a essa ação de convergência, eis o deutopismo. A causalidade transcendente de tudo, eis porque a evolução é inevitável, eis porque o Espiritismo é evolucionista nas linhas spenceriana. Então, o pensamento da Joana, que ela traz de uma forma muito importante, dizendo que se existe uma ideia na nossa ciência de um caos no universo, e esse caos está organizado, lógico, mais do que isto, na visão de Joana de Ângeles, expressa aqui pela professora Nádia, existe uma ordem moral em tudo que vige no universo. É mesmo um equilíbrio em todas as dimensões, onde tudo é organizado pela vontade, pelo amor absoluto de Deus. Continua Nádia. Essa evolução moral, ou esta ordem moral, detectada já no século XIX pelo teólogo inglês Lewis, mestre em Oxford, foi chamada de lei natural por Allan Kardec. Biólogos defendem que eles são resultado da evolução conforme a tese espírita nos explica. O indivíduo é o espírito, na visão junguiana, o self, que os genes determinam o corpo.
Esforço sagrado de evolução, a autoedificação moral, melhor dizendo, a autoedificação moral a que nos conclama Jesus e a doutrina espírita no alinhamento desta visão psicológica de Joana de Ângeles, ego-self. É importante nós lembrarmos que dentro da nossa vida aqui na Terra, nós somos uma única individualidade espiritual numa personalidade. Ora estamos Divaldo, ora estamos Toninho Barbosa, ora estamos Neandertal. Mas a nossa verdadeira persona espiritual, a nossa individualidade espiritual, esta é única, imortal, com diversas etapas encarnatórias. Então, fica para você a nossa lembrança desta página especial de Nádia do Couto Vale, Senso Moral e Evolucionismo. Lembra você que a nossa TV ICEB está a um toque do seu mouse. Você pode baixar o link, assistir às palestras do ICEB na nossa TV ICEB, no seu celular, no seu smartphone, no seu laptop, no seu tablet e também através do seu computador. Lembrando que o nosso portal está sendo todo reformado, uma nova cara no Facebook, nova vida, novo portal, o nosso portal ICEB evoluindo sempre. www.portaliceb.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.